Sejam bem-vindos ao BBcast, o podcast do Building Bridges, onde a gente traz profissionais de áreas diversas para falar como eles estão atuando no mercado de trabalho pela Europa. Hoje eu tenho o prazer de receber fotógrafos incríveis que estão atuando aqui no mercado irlandês. E eu vou trazer aí um pouquinho das diferenças que eles atuam no mercado, então o que cada um faz, o ramo que eles estão trabalhando. E também para eles compartilharem aí um pouquinho das dificuldades, dos aprendizados e como que está sendo trabalhar aqui. Eu vou começar agradecendo a presença do Luiz Mavazaki. Luiz Mavazaki, eu sempre erro o nome dele, gente, não tem como. Luiz, seja muito bem-vindo. Obrigado, Bia. O Lu, que é de Novo Hamburgo. Isso. Né? E tá aqui na Irlanda há quanto tempo? Vai fazer 3 anos agora. 3 anos. 3 anos. Muito bem. A gente vai falar um pouquinho de você daqui a pouco. Jordana Micheleto, que é Curitiba, Paraná. Curitibana. Né? Curitibana Maravilhosa. Muito obrigada por estar aqui mais uma vez. Eu que agradeço, Bia. Obrigada. Viu? Prazer. E Gui Poça, que é de Farroupilha, Rio Grande do Sul. Os sulistas estão dominando a mesa. Hoje essa mesa tá sendo dominada de sulista. Eles estavam querendo me expulsar até, gente. Só que eu falei que minha mãe ela é de Blumenau, aí eles permitiram com que eu ficasse, porque senão eu ia ter que arranjar outro host para esse evento. Vamos lá, primeiramente agradecer mais uma vez a presença de vocês aqui. A ideia desse bate-papo aqui do BBcast é, além de fazer isso que a gente está fazendo aqui hoje, que é vocês se conhecerem como profissionais, também mostrar para a comunidade de fotografia que é um mercado possível e que tem aí oportunidades para quem quiser ingressar nesse mercado, começar a trabalhar, mas mostrar que não é fácil, né? Que a gente sabe que não é fácil. Então, antes de começar, eu queria que você falasse um pouquinho qual que é a área que você atua aqui, Lu. Qual que é o mercado que você está atuando como fotografia e como que você entrou nesse mercado. Primeiramente, agradecer novamente pelo convite. Estou muito honrado de estar aqui com vocês hoje, conhecer o Gui, a Jordana, né? É um prazer imenso estar aqui com vocês. Então, faz 3 anos que eu estou na Irlanda. Hoje, atualmente, eu atuo como fotógrafo de eventos corporativos, festas. Então, acabo fotografando muito evento na Irlanda, né? Sim. E dessa semana eu fui fazer um cálculo, mais ou menos, para trazer aqui para vocês. Fechei agora essa semana 310 eventos na Irlanda. Caraca! Então, estou muito feliz de poder contribuir com vocês aqui hoje. Maravilhoso, parabéns! Obrigado. Caramba, 310 eventos. Tem história pra contar, hein? Bastante. Eita, vai ser bom que a gente vai ter história. E você, Jordana, por favor, se apresente. Qual que é o mercado que você trabalha? Obrigada, Bia, pelo convite. Um prazer estar aqui novamente. Então, fotógrafa há 14 anos, desde 2011. E eu estou atuando hoje em, principalmente, casamento, gestante e newborn, justamente por ser um ciclo. E é isso. Mais de 3 anos aqui na Irlanda e eu foquei só na fotografia após 8 meses de Irlanda. Maravilhosa, muito bem. Gui Poça. Oi. Me conta aí um pouquinho qual que é o mercado que você trabalha e quanto tempo que você está atuando com essa área. Bom, eu tô em Dublin já vai fazer 10 anos. Não foi essa a pergunta, mas já que todo mundo falou, Não, achei que devia também, né? Sim. Eu trabalho bastante com fotografia de comida, de bebida, mais focado em restaurantes, mais focado em bares, hotéis, mas eu faço um pouquinho de tudo. Eu também sou videógrafo, eu tenho uma outra empresa que é uma produtora de filmes, então eu trabalho em vários ramos. Muito bem. Gente, todos eles têm um episódio em particular onde a gente conta um pouco mais detalhadamente a história de cada um deles, então vocês podem conhecer a fundo aí hoje. Aqui a ideia é eles trocarem a experiência deles entre eles mesmos, então eu quero que vocês se perguntem também, tá? Não espere só as minhas perguntas, não, porque eu imagino que entre vocês até deve ter questionamentos do tipo, às vezes alguém tá querendo mudar de ramo, não sei, só tô jogando a bomba aqui. Mas o que eu queria começar nessa conversa, assim, é entender como foi para você identificar qual o ramo que você queria atuar? Vou começar aí, Lu. Bom, isso é uma pergunta bem difícil, né? Porque como a fotografia ela tem vários nichos, né? Então, tu se localizar num nicho que tu mais gosta, acaba tendo um pouco de dificuldade, tu acaba experimentando um pouquinho de cada um, né? Sim. Então, eu comecei fotografando, na verdade, eu trabalhava no marketing da igreja, foi aí que veio meu interesse pela fotografia, ajudar a igreja a produzir conteúdos, enfim, né? E ao longo do tempo comecei a fotografar festas de 15 anos, fiz uns casamentos pequenos também e fui testando um pouquinho de cada nicho
para ver onde é que me encaixaria melhor, né? E quando eu cheguei aqui na Irlanda, sabe, quando tu chega na Irlanda, tudo muito alto, tu recém tá transferindo o real indo pro euro, né? Eu cheguei bem preocupado e comecei a ver que tinha muita oportunidade em questão de pubs, eventos. Aqui tem uma longa escala, né? Todo dia tem eventos, né? Sim. E eu acabei indo mais para esse ramo, né? Eu vi uma oportunidade ali, vi que estava aberta essa oportunidade e acabei focando nesse ramo mesmo. Mercado, boa. E você, Jô, você falou, né, dessa questão de que você gosta, que é uma continuidade ali, né? Continuidade. E eu amo pessoas, eu amo a emoção da fotografia, eu amo o momento, eu amo memórias. Então é incrível quando uma pessoa chega para você e você sabe que a pessoa não sorri, mas você com uma TL, que é uma lente longa distância, você consegue capturar um sorriso e depois você mostra essa foto para ela, ela fala: "Uau, sou eu! Sim. Caraca, que legal!" E aquilo ali você ganha a pessoa, porque ela nunca se viu gargalhando. Ou a emoção de alguém se ver chorando é incrível. Tenho fotos de noivas com a lágrima descendo. Então, para mim, isso não tem preço. Eu gosto da emoção, do movimento. Já não sirvo muito pro evento corporativo, faço, mas o que eu amo é a emoção. Sim. É um discurso de um noivo, um discurso de uma noiva, ou pegar uma gestante ali que tá meio tímida e desenrolar o ensaio, ou um nenê chorando, acalmar. Para mim isso é fundamental na fotografia, é contar histórias. Sim. Tu, Gui, como é que você foi parar nesse mercado aí de comidas, restaurantes? Eu, na verdade, eu meio que vi uma oportunidade dentro de uma coisa que eu talvez gostasse. Quando o mundo saiu da pandemia, estava todo mundo no celular, os restaurantes começaram a perceber que eles precisavam começar a investir nisso. Então, meio que foi a questão de... Olha, talvez eu goste de fotografar isso, sei como fazer, e aparentemente tem um espaço no mercado. Sim. Entendeu? Aparentemente, as pessoas os negócios vão começar a gastar um pouco de dinheiro com isso. Então, talvez tenha uma oportunidade de mercado aí. E aos poucos fui construindo aí. Sim. A gente está aqui falando de basicamente 3, 4 nichos, né? Sim, Mas sim. quais são os outros nichos que vocês enxergam que existe dentro do mercado da fotografia hoje? Olha, são muitos nichos, né? Eu acho que o mais famoso de todos é o casamento, né? Eu acho que muitos fotógrafos que fotografam pessoas, o objetivo deles é chegar a ser o top, né? viver só de fotografia de casamento. Por quê? Porque eu pensando como cliente aqui, casamento para mim eu acho que é o mais delicado de todos, né? Eu acho que é uma responsabilidade muito grande, porque é um dos dias mais importantes de várias pessoas. Sim. E eu conheço fotógrafos que, por exemplo, perderam as fotos dos padrinhos. Só dos padrinhos, tá? Não foi o evento inteiro. Sim. E eles tiveram que pagar um casamento inteiro. E na época era, sei lá, 500 mil reais, que não são os mesmos 500 mil reais de hoje. E ainda teve que trazer todo mundo de fora da cidade, pagar toda a festa de novo, fazer toda a estrutura de novo. E ainda no dia do reevento, as pessoas ficavam fazendo piadas com isso. Então, eu estou no meio do casamento e é uma responsabilidade muito grande, porque você não vai ter chance de repetir a noiva entrando. Sim. Você não, num ensaio de gestante, num ensaio de nenê, num ensaio de uma foto de comida, você olha a foto na hora e fala: pô, não deu certo, a luz não funcionou, faz de novo. Não, vou repetir, para aí. Muitas vezes a gente erra, a gente está suscetível a erro. Somos Às seres vezes, humanos, sim. às vezes faz uma foto, pô, estourei você, eu mesmo falo. Mas num casamento não. Num casamento, a noiva entrando, Momento único, ou, né? ou Casamento tu não tem uma segunda chance. ou tu faz. Não tem jeito de dar errado. E a responsabilidade de você cuidar das fotos, claro que nós temos hoje equipamentos que os cartões são excelentes, então não dão erro, né? Não são corruptíveis como antes eram, que poderia dar zica no cartão. Já tive, hein? Então você tem que ter Já toda a tive. responsabilidade durante o casamento e o pós-casamento. Então eu acho que sim, é o top da fotografia, né? E eu acredito sinceramente que você estar dentro de um casamento fotografando tem que ter o feeling.
tem que ter o feeling, porque você tem as fotos principais, mas você também tem toda uma emoção, um ambiente de emoção em volta. Então, você vai pegar pessoas olhando, pessoas se emocionando, pessoas secando a lágrima, e você não pode perder isso. Então, num casamento, você não tem só ali a entrada, os votos ou a troca de alianças. É muito mais, atrás das cenas, você tem todo um ambiente que te traz para o casamento. Sim. E por isso, muitos fotógrafos falam, não vou. Primeiro porque não gostam, né? Porque é muito rápido tudo. Então, você tem que ter o dinamismo, o raciocínio lógico. Coisas ao mesmo tempo, um né? dia muito longo também, né? E é um dia muito longo. longo. Assim, o meu menor casamento são 4 horas. O intermediário, 7 a 8. Maior, 12 a 13 horas. Sim. A preparação até a festa, né? Então, assim, é tudo, né? E você pega... É muito legal você trabalhar com pessoas felizes. É muito legal você trabalhar com casamento. Porque todo mundo está feliz. Mas... Ao mesmo tempo que está todo mundo muito feliz, tem todo um estresse até dizer o sim. Então, eu sempre digo para as minhas noivinhas, ei, relaxa, curte, não vai mudar nada agora, tudo que era para dar errado já deu, tudo que era para dar certo já deu. Se alguma coisa está errado, só você vai saber, ninguém mais vai perceber, só curte o momento. E depois do sim, depois dos votos, troca de alianças, tal, que sai, a gente faz as fotos ali, eu olho para eles e falo, ó, curte aí, que agora é comigo, são só fotos espontâneas, curte a festa, curte o momento. E é isso, né? É momento, é um momento. Sim. Além do ramo do casamento, quais são os outros ramos que vocês veem que existe mercado aí? Vai lá. Bom, eu acho que retrato corporativo. Tá. Acho que como hoje a mídia exige que você tenha uma boa apresentação, tanto nas redes sociais, né? Eu acho que está um mercado bem amplo, pode ser bem explorado ainda. Porque muitos talvez não dão muita importância para a imagem, né? Mas hoje, eu particularmente acredito que a imagem é o teu cartão de visita, né? Sim. Então, acho que aí é um espaço bem amplo também que pode ser explorado, né? Sim. Tem a fotografia de paisagem, que é onde muita gente começa e que que também existe como uma forma de renda. Eu acho que ela é uma forma um pouquinho mais difícil de tu monetizar, Sim. porque tu precisa que alguém compre um quadro teu. Tu precisa que alguém compre um curso teu de como fotografar paisagem. Então, eu acho que é uma forma um pouquinho mais difícil de monetizar, mas também é um ramo. Mas ao mesmo tempo, tu saber que alguém comprou um quadro teu Nossa, e que todos os dias aquela pessoa escolheu passar na frente do teu trabalho, Sim. né, lá na sala dela, Sim. é uma sensação muito legal também. Sim. Tem a fotografia de imóveis, que é estruturas, né? Então, você como engenheira, Bia, sabe que um imóvel, quando ele é planejado e construído, você precisa de boas fotos para um website, alguma coisa, você tem que ter, né? Então, você depende de uma lente, por exemplo, uma 14-24, que pega toda uma estrutura de um ambiente e você consegue trabalhar com imóveis. É um mercado legal, mas para mim, são só imóveis. Então, não tem um sentimento ali, né? Eu faço, tá tudo bem. Mas, assim, poxa, né? Eu não sinto vida. Eu não me sinto viva fotografando imóveis. Eu acho que no meu podcast eu te falei que em Curitiba eu era especialista em boudoir, que é o sensual, que é uma coisa um pouco mais velada, que é para trazer o eu feminino, a valorização do feminino. Eu gosto muito, da valorização da mulher, mas eu não gosto da fotografia feminina para exposição. Entende? Então, quando é vista como arte, eu gosto e trabalho com isso. Mas quando é para comércio, eu já não aprovo, então eu saio. Tá. Então, depende do que, né? Do propósito. Depende do propósito. Para mim, a fotografia não é só ganhar dinheiro. Então, se a pessoa chega até mim e fala assim, eu quero fotografia para comércio, no caso, o sensual, não estou falando de conteúdo de mídia, eu não aceito. Mas se é alguma coisa que eu sinto que a pessoa está saindo de um fundo de um poço, de uma depressão pós-parto, ou de um relacionamento abusivo, seja financeiro, físico, psicológico, dependência afetiva, e a gente consegue essas informações com conversa,
Então, eu aceito o trabalho, porque Entendi. não é só tirar fotos. Sim. Né? Então, tem alguns meios na fotografia, tem aniversários infantis que vem a questão de eventos, festas em geral, né? Eu acredito que é muito, muito amplo, mas a gente tem que ter feeling. Por exemplo, tinha um fotógrafo em Curitiba que ele queria muito fotografar casamentos, mas ele não tinha o tato para o casamento, ele não tinha a rapidez para o casamento, né? E então foi orientado ele, cara, vai fotografar a criança. Vai fotografar a criança, vai fazer aniversário infantil. E ele migrou para fotografia infantil, só aniversário infantil. Hoje é um cara bem conhecido e ele fotografou vários, mas muitos famosos. E assim, na época, né, que eu conhecia, era 20 mil reais um aniversário infantil. Então, você tem que saber qual que é o teu nicho e conseguir trabalhar com isso para que você seja valorizado, reconhecido e faça um bom trabalho, né? Não adianta eu ir lá fotografar comida igual o Gui fotografa, que é o chamado dele, e eu não sinto, sabe? Sim. O negócio de fotografar comida. Não, e eu acho que até na questão que a gente estava falando do casamento, você até me corrige se eu estiver falando besteira aqui, né? Porque o momento do casamento, ele é único. Então, você tem os desafios ali que com certeza são maiores do que vou pôr talvez, de fotografar uma comida. E por que o talvez? Porque eu acredito que você deve passar por alguns momentos que, assim, esse prato eu vou jogar o molho aqui agora e você tem que pegar esse momento. Se você não pegar, eles vão fazer outro prato? Talvez, mas vai virar uma dor de cabeça gigante, né? Não vão. Tu tem uma chance de fazer funcionar porque... Não vai dinheiro movimentar é dinheiro que eles estão investindo. Né? Não vai fazer outro prato porque tu errou. Então, tu tem que te garantir... Tem os desafios ali por trás, de qualquer forma, também. Tem o desafio de tentar fazer fazer fotografias que sejam diferentes, porque fazer todo um menu de coquetel e colocar todos eles no mesmo lugar e tirar a mesma foto é muito fácil. Então, o que eu gosto muito da fotografia, tanto de comida quanto de bebida, é buscar essas composições com espaço limitado, com props limitados, com coisas limitadas e trazendo o ambiente do restaurante, trazendo o ambiente do bar, do hotel, trazendo isso para dentro para contar mais a história da onde eu tô, porque um prato pode ser em qualquer lugar. Sim. Mas então, tendo espaço e props limitadas, fazer coisas diferentes. Porque muitas vezes o restaurante está aberto e eu tenho uma mesa para mim. Então, uma mesa lá, eu tenho que fazer... O máximo que você puder. Eu tenho que fazer acontecer e parecer que eu fotografei no restaurante inteiro, sendo que eu Entendi. fotografei numa mesa só. Entendi. Tem os seus desafios por trás que a muitos. gente nem conhece também, né? Sim. Pra tu também, né? Dentro de um evento, ainda mais quando é um evento meu. Gente, ele foi o nosso fotógrafo deste ano, maravilhoso. Sofreu toda a pressão que a gente coloca durante o evento, né, Pupilinho? Fez até eu ficar bonito nas fotos. Dentro de um evento corporativo, por mais que é um evento corporativo, que a gente sabe que nem no meu caso, tinha palestrantes, estavam falando por tempos e tal, também existe todo um desafio por trás, né? Sim. A questão que nem no teu foi um pouquinho mais difícil, que era várias salas. E daí foi aquela correria, sobe escada, desce escada, Matando né? o menino do coração. E daí nós não queríamos perder nenhum momento. Às vezes acaba perdendo um momento especial ali, né? Então foi um pouquinho corrido, né? Mas acho que foto de festa acho um pouquinho mais difícil também, porque quando o evento tá muito cheio, né? Tu não tem muito espaço ali. Às vezes o espaço também, a iluminação não tá muito legal. Enfim, tu tem que acabar trabalhando com aquilo que você tem na mão, né? Sim. E a gente comentou no podcast quando você veio da questão de equipamentos, né? Que você falou que muita gente pergunta pra você sobre equipamentos e tudo mais. Aí eu queria que vocês falassem aqui. Existe, assim, tipo, um mínimo necessário de equipamento para cada setor? Ou, se você souber usar o seu equipamento, você consegue trabalhar em qualquer setor? Faz sentido a minha pergunta? Faz, e eu acho que existe um mínimo. Dando um exemplo prático meu do ano passado para esse ano. Ano passado eu fazia a fotografia com a mesma câmera, com a mesma luz, com as mesmas lentes. Mas, ao invés de usar flash, eu usava luz contínua. Esse ano mudei para um flash. Eu tive um resultado completamente diferente. Eu estou muito mais feliz com o resultado que eu tenho agora. Mas eu precisava de um flash para chegar nesse resultado que eu tenho agora. Para fazer fotos, a luz contínua servia. Então, o meu mínimo era ter uma luz contínua. Mas para chegar, obviamente, vai chegar um momento em que tu quer dar um pulo na qualidade do teu trabalho, na tua entrega,
tu vai investir um pouco mais em outros equipamentos. Mas não quer dizer que lá do começo tu tem que ter um flash. Eu já fazia fotos muito boas antes de ter isso. Já conseguia ter um resultado legal. A troca de equipamento, ela só fez subir um degrau. Entendi. Aprimorou. Eu acredito que a fotografia, para você entender, e talvez os meninos concordem ou não, ela é composta de 4 coisas, 25% cada coisa. Então, você tem fotógrafo, equipamento, modelo e local. Ou fotógrafo, equipamento, comida e local. Não adianta o Gui ser um excelente fotógrafo, ter um excelente equipamento, ter um ambiente massa, situações interessantes ali para fotografar e o prato não estar apresentável. Não adianta eu ser uma excelente fotógrafa, o meu estúdio ser interessante ou estar num cenário deslumbrante e eu não ter equipamento suficiente para fotografar minha modelo, que é linda. Então, não vai funcionar. Eu acredito que sim, igual o Gui falou, é necessário um equipamento mínimo para cada situação. Por exemplo, nós temos uma lente 14-24, que é uma grande angular que pega todo um ambiente, pega estruturas gigantes. Eu não consigo fotografar um prato de comida, como o Gui fotografa, com uma lente 14-24, porque ela vai distorcer toda a estrutura ali que eu tenho de comida, entende? Então, é necessário eu trabalhar com uma 50, uma 85, uma 35 talvez, entende? Uma 105, então você tem que ter isso, tá? No caso do... Luiz, desculpa. É necessário você ter uma lente que te facilite teu trabalho, porque você está no meio de um evento, você talvez não tenha tempo de pegar uma lente com zoom, trocar, pegar uma 50 e colocar uma 200. Então, você trabalha com uma 70-200. Uma 14-24 que pega todo o ambiente. Uma flexível. E uma flexível, uma lente que não seja fixa e te dê um zoom, tá? Então, tem que ter um mínimo, não adianta você falar assim, poxa, vou trabalhar... Tem gente que compra umas camerazinhas de kit e vem com uma lente 18-55. É uma lente fixa, escura, uma lente que é assim... Ela não é nem 2.8, não sei qual que é a abertura, não me recordo. 5.6. É 5.6. Então, ela fica totalmente escura, ela não tem nada. Se você pegar o teu celular, você faz uma foto melhor. Então, você tem sim que ter pelo menos um mínimo de noção de equipamento. E por isso que o Gui falou que uma das perguntas que sempre nos fazem é qual equipamento eu compro. Porque tem que ter essa noção básica de equipamento, de como manusear eles. Então, você tem equipamentos que te proporcionam trabalhar, por exemplo, tanto com o ambiente quanto o ambiente externo, ou uma comida, que, por exemplo, é uma 24-70, né? 24-70 você consegue trabalhar com uma visão um pouco mais ampla, mas trazer um pouquinho para o zoom. Então, você tem esse domínio, mas também eu amo lentes fixas. Eu amo a 85, porque a 85 te dá um desfoque absurdo atrás, redondo. Então, assim, como o Gui falou, você vai aprimorando. Sim. Você começa a fotografia de um jeito e vai chegando num nível que você vai olhando as fotos, principalmente quando você edita, não sei se é o caso de vocês, mas eu quando edito as minhas fotos, porque eu não pago para ninguém editar, eu falo, será que se eu fizer desse jeito não fica melhor? Será que se eu usar dessa forma não fica melhor? Então, a gente vai aprendendo conosco mesmo, na rotina, no dia a dia. Mas é necessário, sim, você saber o que você tem na mão. Não adianta você querer dirigir um Porsche, você ter um Porsche e tratar o teu Porsche como se fosse um Fusca. Sim. Ou um Fiat Uno, Sim, entende? Sim. Não, e a minha pergunta é até no sentido da pessoa ela também entender qual que é o ramo que ela quer atuar para ela poder saber qual equipamento ela vai, né, usar. Porque você tá falando um monte de número aí para mim, eu tô que nem Nazaré Tedesco aqui, que eu não tô entendendo nada, entendeu? Eu tô só ouvindo mesmo. Meu marido já tentou me explicar 300 mil vezes sobre todas essas diferenças, continuo não entendendo. Mas essa questão, né, o quanto isso, às vezes, é importante para você se preparar para o mercado que você quer trabalhar, né? Porque se você foca, eu quero trabalhar nesse mercado, mas o seu equipamento não atende aquele mercado, então você precisa verificar aí aonde você vai mudar. Ou você muda o foco do mercado que você quer atuar, ou você se estrutura com o equipamento correto. Na verdade, por isso que às vezes eu falo assim, vem me perguntar para mim, né? Eu falo, primeiro aprende pelo menos o básico da fotografia, e aí depois você vai começar testando testando o nicho que você quer, e assim tu vai, né, a lente tal que tu vai querendo usar, né? Sim. Por exemplo, quando eu comecei a fotografar, eu ganhei uma câmera de um amigo meu, né? Ele
começar um projeto novo, ele, vou te dar uma câmera então e tu faz foto pra mim. E essa câmera era uma lente fixa, com zoom, aquela Canon bem antiguinha, né? E eu cheguei pra fazer o curso e meu professor, né, me conta fazer um curso com uma lente fixa e tal, né? Tipo, não tem muito como tu aprender ali, né? Aí depois fui pegando, aprendendo mais com o curso, enfim. Aí acabei vendo, né, que tu deve primeiro buscar a técnica, né, e aprender. Aí depois tu vai olhando os nichos e se aperfeiçoando aquilo, né? Desenvolvendo. Eu acho que quanto mais tu aprender sobre o teu equipamento, sobre as técnicas de fotografia e de iluminação, mais tu vai tirar daquele equipamento. Por mais tempo aquela mesma câmera vai te servir, né? Então, se tu souber usar, se tu dedicar tempo a entrar no menu, aprender isso, qual que é a diferença se eu fizer isso, fizer aquilo? Se eu ligar e desligar isso aqui, faz diferença? Acho que quanto mais a gente fizer testando, isso, né? ir testando e buscar entrar mais no conhecimento da sua câmera, principalmente câmera. Câmera é o que a gente sempre quer trocar primeiro. Sim, E às vezes nem, desculpa cortar, às vezes nem é tanto, né? Às vezes uma lente boa vai mais importante do que a câmera, né? Exato. Então, quanto mais tu aprender sobre o teu equipamento, mais tempo esse equipamento vai te durar, mais tu vai tirar dele, melhor as suas fotos vão ser e mais tempo tu vai demorar para ter que comprar um equipamento novo. Entendi. Muito bem. E você comentou, né, que essa era uma das perguntas. E quando as pessoas querem entender como vocês estão atuando no mercado aqui e tudo mais, o que normalmente eles perguntam? O que eles querem saber? Você tem outro trabalho além da fotografia? Boa, primeira, acho bom. que essa é a primeira. Você faz outra coisa? Tá, mas você é só fotógrafo? Mas tu trabalha com o quê? Você trabalha com o quê? Sério? Cara, Sempre vem essa pergunta? toda hora. É impressionante. Eles acham que a gente é um hobby, né? Eu não sei, cara. Eles acham assim que a gente é herdeiro. Aí comprou um equipamento top. Aí de vez em que quando baratinho. faz um evento e tem outro trabalho. Tipo assim, eles dão conta que cada evento que você faz um casamento de 7, 10, 12 horas te gera, sei lá, 700 fotos. Sim. Você tem que sentar 2, 3, 4, 5 700 dias, uma fotos editadas, semana. né? 700 fotos editadas. Até você separar, né, todas as fotos, enfim. Cara, eles esquecem o pós. Aí, muitas vezes, assim, olham o nosso preço, o nosso valor, porque eu não acredito que seja preço, tá? Acredito que seja valor. Seja valor. Sim. É valor agregado, valor de tempo. Eu Eu não- valorizo o meu tempo. Eu jamais uso o termo preço. É valor, é investimento. O preço é na câmera. A É, câmera isso. tem um preço. Preço que eu pago. Exato. Exatamente, investimento. Aí olha e fala assim, pô, mas tá caro. Mas aí tem aquela história, né? Alguém foi contratado para trocar um parafuso e cobrou R$100. E falou assim, pô, mas R$100 para trocar o parafuso? Não, meu amigo, não é R$100 para você trocar o parafuso. É para você saber qual parafuso trocar. você deve trocar. Sim. Pô, eu estudei, eu investi da mesma forma que a Bia estudou para ser engenheira. Exato. Da mesma forma que você estudou para ser fotógrafo, da mesma forma que você estuda a luz, que você tenta entender. Sim. Porque você pegar o teu celular e tirar uma foto, ok. Vai tentar trabalhar com luz contra, luz lateral, luz 45, luz 75 graus, colocar um prato de comida e você conseguir o contraste perfeito para um cliente olhar a tua foto e falar assim, pô, eu estou com vontade de comer esta comida por causa da foto. Sim. Porque eu não sei vocês, mas eu compro um produto pela foto. Sim. Sim. Então a principal pergunta cria é... desejo. Exatamente. A gente cria necessidade, a gente cria conexão com a foto. Sim. Talvez a comida em si não seja tão gostosa. Mas a foto é apetitosa. Mas aí já não é mais um controle de Aí vocês, não não é- é mesmo? não é um controle Eu normalmente nosso. quando eu vou num lugar assim pra comer alguma coisa, primeira coisa eu vou olhar o Instagram. Quero olhar o menu, quero ver o exatamente. menu, quero ver as fotos. Sim. Enfim, né? Pra ver como é que é o menu, né? Sim. É a primeira coisa que eu faço, né? Sempre olhar Exatamente. o Instagram. E aqui a gente sofre com isso, né? Sim, sim. Porque muitos restaurantes aqui quase nem tem Instagram. E se tem Instagram, não É tem verdade. foto da comida. Sempre aquela foto com aquela luz amarela, né? Do próprio pub, do aquecedor próprio- que o chefe tirou com o exatamente. celular dele. Ó, eu vou Exatamente. ser muito sincera. Quando eu cheguei, eu trabalhei comecei como waitress, depois fui para Kitchen Porter e me levaram para chefe de cozinha. E eu fazia as fotos, porque eu tava ali no meio, né? E assim, eu não sei a opinião, principalmente do Gui, que tá no nicho de alimentício. Para mim, na minha opinião, o conteúdo de mídia com relação a produtos, a serviços,
principalmente a comida aqui na Irlanda é horrível. Sim. É péssimo. Ah, É ele tem muito certeza disso, por isso que ele foi para esse mercado. Então, acho que tem dois players, né? Tem o restaurante que investe pesado e que tu vai fazer um photoshoot com ele todos os meses, porque ele sempre tem algum produto novo. Se ele não tem comida nova, ele tem coquetel novo. Se ele não tem nada novo, ele vai reinventar algum prato, vai fazer o prato da semana, vai estar sempre criando conteúdo novo e ele vai estar investindo pesado nisso. Sim. E vai ter o pub lá do seu John, que tem o mesmo menu desde 2004, quando botaram as primeiras... 1960, Isso, quando abriu o pub. Quando botaram as primeiras paredes. Sim. E É o Fish and Chips. fish and chips, o hambúrguer, o Isso. stew. E o Chicken Curry. Então, E é isso. Então é muito difícil achar... não é que não tenha, mas tem aqueles no meio, mas muitos deles precisam ser convencidos que eles precisam disso. E como que você convence, né? Porque, ao meu ver, eu não preciso convencer ninguém a fotografar comigo. Porque se eu tenho um nível de convencer alguém, é porque já não é mais necessário. A pessoa tem que querer. Nós temos que despertar o desejo em alguém nos contratar, né? E como que essa pessoa é convencida a contratar o Gui, ou pela foto da comida, ou o Luiz pela foto do evento? Por portfólio. Portfólio. E como que a gente tem portfólio? Com boas fotos. Sim. Então, você olha o meu Instagram, o Instagram Gui. do Gui, desculpa, você vai ver boas fotos. Não adianta você olhar o meu Instagram e falar, pô, mas não tá legal, hein? Porque tá dizendo que é fotógrafa há 14 anos, ou há 10 anos, ou há 20 anos, mas não tá condizendo. Então, eu tenho que ter, no mínimo, uma qualidade aceitável. E eu não sei o nível de vocês, mas o meu standard é super alto. Eu tenho que melhorar a cada dia. Eu não posso estar em 2025 igual eu estava em 2024, fazendo o mesmo tipo de foto, usando o mesmo tipo de luz. Não dá. Não, eu digo que eu nunca tiro uma foto nota 10. Porque no momento Exato. que ela vira uma nota 10... Ela vira 9 porque a gente... ela já é 9. Exatamente. Porque eu já estou buscando um novo nota 10. Exatamente. Sim. Então é sempre essa busca de uma coisa melhor. Sim. Não, em questão de standard, eu posso dizer em nome dos três aqui, porque eu conheço o trabalho dos três, que o standard é alto aqui, né? A gente trabalha com pessoas de nível alto, né, Pupilim? Sempre. A gente, eu sei que vocês são bem exigentes, então isso é legal, porque eu vejo que acho que você foi a que eu conheci recente agora, mas eu já conheço os meninos há um tempo e eu acompanho o crescimento deles e eu vejo o quanto as coisas foram acontecendo e o quanto eles estão desenvolvendo. E eu vi através de amigas minhas que fotografaram com você, eu conheci o seu trabalho e aí chegamos até você. Então, eu vejo essa questão de o quanto cada um de vocês tem essa questão de dedicação, né, com o resultado, para ser um resultado positivo, não só para agregar valor para o cliente, mas eu acho que é até para você mesmo, né? E eu vejo isso em casa também. Às vezes meu marido editando, fazendo as coisas e ele fica, não tá bom ainda, não é isso que eu quero entregar. E é uma exigência constante, né? E desculpa, Bia, te cortar, mas só pegando o gancho, nós hoje temos a inteligência artificial que nos ajuda muito, tá? Sim. Então, antes, por exemplo, há 10 anos, nós não tínhamos. Então, para você editar uma foto, por exemplo, para você tirar uma foto, aparece o poste com o fio de luz lá, que no Brasil é muito comum, né? Muito comum. Então, você teria que duplicar a camada, recortar, tal, fazer tudo isso. Criando E pedacinhos criando pixels até você criar uma nova foto. Sim. Hoje, cara, é muito rápido. É muito rápido Precisa muito, né? você fazer uma edição bem feita com resultado satisfatório. E eu não estou falando de um casamento de 700 fotos, você editar foto por foto. Mas eu estou falando de uma foto que a noiva lá está chorando, está com a lágrima descendo, tá? Ou o noivo vem e arruma. Ou numa foto do Gui, que está fazendo a foto de um prato e aparece uma pessoa atrás. Cara, é 3 segundos, 4, 10 segundos no máximo, para você fazer um círculo ali e com a inteligência artificial entregar. Sim. Então, tem muitos fotógrafos que não estão onde querem estar hoje, porque tem até um bom trabalho. Mas falta esse detalhe, né? Falta detalhes e falta entrega. Falta o pós-evento. Aí você entrega um resultado excelente. Você, como dona de um evento, olha um resultado excelente, você não contrata de novo.
E um cliente insatisfeito, ele tira pelo menos uns 10. Isso com certeza. Porque se vierem perguntar e você Não indica, vou né? indicar, não. Sim. E nessa questão de clientes, como que foi para vocês? Não sei se eu já perguntei isso, mas como que está sendo para vocês continuar construindo essa rede de clientes e tudo mais? Você falou, né? Normalmente os clientes chegam até você porque elas estão buscando, e eu acho que no seu caso é uma fase, né? Então, é aquele momento da vida em que está procurando. Sim. Você já é mais diferente, né? Porque os eventos, é o que você falou, estão acontecendo eventos constantemente aqui na Irlanda. Se procurar, você acha evento todo dia. Como é que você conseguiu imergir dentro desse mercado e como que está sendo para você aumentar a sua clientela? Eu tenho acompanhado, eu vi que você já foi mais para a clientela irlandesa também, hoje em dia. Como você quebrou essa bolha? Bom, tem duas maneiras. Uma é você chegar nos clientes e oferecer teu trabalho, mostrar teu trabalho, teu portfólio, né? E outro que eu acho que é mais importante é network, né? Eu acho que tu apresentando um trabalho, tendo conhecimento dentro do teu próprio evento, né? Acho que é um grande lugar para o cara ter um network e mostrar o teu trabalho. E ali vai ter alguém que vai te indicar para outras pessoas. E eu acho que quando é por network, o trabalho já vem quase fechado, sabe? Sim. Normalmente vem ali a certo preço e o trabalho é quase fechado, né? Fica mais fácil. Muito mais fácil, né? É porque alguém, é o que você falou, né? A questão de alguém que gostou do seu trabalho já tá te Já tá indicando, indicando, já vem o crédito junto, né? E a melhor indicação, desde que a venda foi criada, eu nasci no comércio, a melhor indicação é o boca a boca. É a foto falada, tá? Então, alguém te indicando com uma foto. Então, a Ju me contratou, né? E eu fiz uma foto da Ju. A Ju me recomendou com uma foto. Ela pode escrever um textão gigante lá. Eles não vão ler o texto. Sim. Eles vão olhar a foto. Isso é uma resultado. coisa. Conectividade, recomendações, tal. Mas o que eu acho muito importante também é você conhecer outros fotógrafos. Eu estava conversando com o Gui e o Gui falou assim, Jordana, eu nunca fotografaria newborn. Mas provavelmente em algum determinado momento da vida do Gui, vão chegar para ele e falar assim, Gui, você fotografa newborn? Sim. Ele automaticamente vai falar, não fotografo, mas eu conheço uma garota que eu conheci lá no podcast um dia que fotografa newborn. Sim. E ela fala com paixão do newborn. Sim, E ele vai me indicar. Da mesma forma que quando me perguntam de comida, eu falo não. E eu indicava uma garota, não vou indicar mais, até porque ela está em Portugal. Vou indicar o Gui. Então, acho que é essa conectividade. Sim. Né? Ou às vezes o Luiz está num evento, ele não pode pegar um segundo evento, porque não temos como estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Sim. Né? Mas ele vai falar, pô, a Jordana também faz evento, ou o Gui também faz evento, ou o fulano de tal também faz eventos. Sim. Manda uma mensagem. Então, acho que é importante essa aliança, essa conectividade, essa importante, troca. Essa troca de ideia. Não dá para ser individualista na fotografia, porque a arte não tem como você... Ninguém faz nada sozinho. A gente Sim. precisa de pessoas. Sim. Nós precisamos o tempo inteiro de pessoas. E eu acho que, posso estar falando besteira, mas eu sinto que dependendo das áreas, que nem casamento, eu não consigo imaginar um casamento com um fotógrafo só. Eu acho que Eu não consigo me imaginar fazendo um casamento sendo o único fotógrafo. Não tem como. Porque é loucura. E são tu pega- momentos que às vezes eles estão. Eu penso, né? O dia que acontecer o meu casamento lá, real, e eu entrar com meu marido. Eu entrar com ele, não. Eu entrar e meu marido estiver me esperando. Eu quero que tenha um fotógrafo olhando pra cara dele e eu quero que tenha um fotógrafo olhando pra minha. Exato. É isso que eu espero. Que eu quero que ele peguem esse momento da reação dos dois. E aí, como é que você faz isso com uma pessoa só? Então, tem isso também, né? Da questão de vocês se unirem pra esses momentos. Porque vai precisar. Tem. Em algumas situações. Tem. Eu vou te falar que em Curitiba eu trabalhava com 2 a 3 fotógrafos de casamento, tá? Aqui ainda é inviável trabalhar com 2 porque tem custo, né? Então, nós pagamos por hora e me desculpa, se eu contrato alguém como já contratei, eu me recuso a pagar 13 euros a hora para um fotógrafo. Porque eu não quero que ele faça um trabalhinho xixelento. Sim. Então, eu vou investir um pouco mais para me entregar um trabalho de qualidade, certo? Então, ainda é um pouco inviável você contratar um segundo fotógrafo, tá? Você falou que é impossível. Não é impossível. É mais difícil você trabalhar num casamento com um fotógrafo só. Se é uma pessoa um pouquinho mais lenta de raciocínio, não dá. Porque vai ficar, e agora? A noiva tá entrando, o noivo tá aqui chorando, o que eu faço? Qual que eu Né? vou focar? Quem que eu fotografo? Mas eu, tô falando de mim, apenas eu, Jordana Micheleto, eu sou muito rápida de raciocínio.
Então, eu não tiro a câmera do rosto e eu consigo trabalhar com emoções. Então, eu consigo trabalhar com a noiva, até porque eu converso com ela e converso com o noivo. Ó, eu preciso dessa foto, então eu peço para ela entrar um pouquinho mais devagar para eu ter a reação do noivo. Eu sempre trabalho com uma TL, então eu consigo pegar um pouquinho mais de emoções de convidados, por exemplo. Da mesma forma, um ensaio. Às vezes a gente tá ali e eu falo muita besteira no ensaio, faço muita piada no ensaio, justamente porque tem que trazer esse sorriso. Gelo, né? Mas eu tô falando e eu tô com a câmera no rosto. Entende? Então eu tiro os sorrisos deles que eles não estão esperando que eu fotografe. Sim. Então, o ideal, o sonho, sim, é 2 fotógrafos. Mas você consegue, se você for bem dedicadinho, assim, estar bem centrado e estar no evento, não apenas fotografando, você viver o evento, você sentir o evento, você sentir a alegria da noiva, você sentir a emoção daquilo ali acontecendo. Sim. Dá certo. Não tem como dar errado. Ah, mas mesmo assim eu não arriscaria, não. No meu. Eu ia falar, você gruda em um e gruda no outro e vida que segue. E é isso. Vamos pagar o preço. Parece que o Daniel trabalha, não é mesmo? Certo? E falando em valores, você entrou nesse assunto e é um assunto que eu quero jogar aqui a bomba porque eu acho importante. Como foi para vocês aprenderem a precificar o valor do trabalho de vocês? Porque isso é um desafio gigantesco já no próprio país de origem, né? Então, como foi para entender, para poder colocar o valor... Não vou falar valor correto, porque eu acho que o valor ele vai aumentando conforme vocês vão desenvolvendo, crescendo, investindo no conhecimento de vocês. Mas um valor justo para começar a ser reconhecido e ser valorizado financeiramente para o trabalho de vocês. Como foi esse processo? Odeio até hoje. É difícil. Eu consegui, depois de muito tempo, consegui chegar num sistema que funciona assim para vários dos meus casos. Então, uma photoshoot para restaurante, beleza, tá aqui, é uma tabela. Tá. Né? Tantas horas, tantas fotos, beleza. Tá? Depois de muito tempo, eu consegui chegar nisso. Mas no momento em que tu começa a colocar... Ah, mas aí a gente vai colocar vídeo também. E aí a gente vai colocar isso também. E a gente vai colocar aquilo também. E a gente quer que entregue isso. E a gente quer que entregue no mesmo dia. Então, tudo isso são coisas que vão agregando, né, dentro do valor. E vai afetando o valor do... E vai afetando o valor final. Eu consegui chegar numa proposta que eu cobro, né, o meu valor da sessão, que ali dentro desse meu valor de sessão eu cobro o meu tempo que eu tô lá, o meu estacionamento que eu parei lá, o valor que eu sempre coloco de lado para pagar meu equipamento, um valor de custos extras que eu posso ter, se eu preciso comprar alugar algum equipamento para aquele trabalho em específico. E eu tenho um valor que eu cobro para edição. Né? Edição e seria o uso das minhas fotos. Sim. Então, soma isso... Você chegou num pacote ali. Isso, e eu gosto sempre de dar opções. Né? Porque quando tu vê um número só, é muito fácil dizer sim ou não. Quando tu vê opções, tipo assim, essa opção aqui não resolve meu problema. Essa opção aqui também acho que é demais, eu não preciso de tudo isso. Mas essas duas opções aqui no meio, elas são interessantes. Qual das duas vai me resolver? Essa aqui é uma opção, essa mais barata aqui é uma que eu faço com o pé nas costas. Eu tenho que fazer ela muito fácil. Sim. E essa aqui é aquela que eu vou vender 2 vezes por ano. Dá mais trabalho. Exato, essa aqui não é sempre que eu vou vender. Mas essas duas aqui é o que eu vendo normalmente. Então, esse foi a forma que eu achei de precificar e de conseguir fechar vendas. Sempre dando uma outra opção, ao invés de dar um desconto. Não, eu consigo te dar um desconto, mas aí a gente vai ficar entre essas duas aqui. A gente vai baixar também. A entrega vai Exato, ser diferente. Exato. Entendi. Essa foi a forma que eu achei. E isso também foi testando o mercado, né? Testando o mercado. Vendo até onde eles aceitavam, Conversando onde com outras bloqueava. pessoas, com outros fotógrafos, Sim. vendo coisas na internet. Agora ficou muito mais fácil com inteligência artificial, trocar uma ideia com seja lá qual inteligência artificial tu quer usar. Ajuda muito também, porque só de fazer a pergunta assim, como é que tá meu preço em relação ao mercado? Ele já vai te dizer, ele já vai te dar uma... Então facilitou muito, né, para essa parte administrativa também, não só para nossa parte de edição. Sim. Bom, eu tenho problemas com tempo e horário, então eu priorizo o meu tempo. Claro que tem todo um estudo por trás, tem toda a qualidade do trabalho, equipamento investido, que não é uma coisa barata, né? Mas eu priorizo o tempo. Então, como que eu tenho tabelas, né?
Mas o Gui falou de opções, então a gente tem um pacote, tem um intermediário e um básico. E eu sempre estou disposta, e quem conversa comigo, e nós conversamos sobre isso, né? Que eu estou disposta a negociar. Porque eu acredito fielmente que principalmente num país que não é o teu de origem, você às vezes tem que dar um passo para trás para dar dois para frente. Tá? Então, às vezes, você não recebe o valor cheio naquele determinado trabalho, mas é um cliente que vai te trazer muita recomendação, muito cliente. Sim. Entende? Então, às vezes, a gente dá uma retraída, fala aí, o que tu acha, como que faz, ou parcela, ou, né, dá um brinde, alguma coisa, a galera ama brinde. Então, você consegue trabalhar de uma forma que fique bom, ou às vezes dá uma diminuída aí no tempo, né? Eu, por exemplo, tô com uma promoção de ensaio de gestante. O meu ensaio em gestante, normalmente, é 1h30, 2 horas. É um valor X, né? Entrego lá tantas fotos. Eu diminui. Eu coloquei 40 minutos, estou colocando um valor bem abaixo, mas eu entrego menos fotos. Sim. Entende? Então, você consegue trabalhar de alguma forma. Porque, querendo ou não, sempre entra alguma coisa, né? E pode ser um ensaio de 40 minutos, meia hora, e é uma pessoa que vai te trazer recomendações, porque a necessidade dela não é 30 fotos, 40 fotos, 50 fotos, 100 fotos. É 3, 4, 5 fotos. Sim. Entende? E claro, né? Você ouvir pessoas, eu acho que a experiência de você já estar no ambiente fotográfico de eventos ou trabalhando com isso te dá o feeling do que o cliente quer e o que o cliente busca. Contudo, no entanto, porém, eu acho que existe sim, e me perdoe se eu estiver errada, mas existe sim uma prostituição no mercado, tá? Em todas as áreas de quem começou agora, não tem noção nenhuma, ou comprou uma câmerazinha lenta com uma lentezinha 1855, 4.6 de abertura e tá fotografando, e ela vem até você, faz uma pesquisa de preço, uma pesquisa de mercado e coloca um valor absurdo. Então existe sim uma prostituição no mercado, infelizmente. Eu vou entrar em você porque eu acho que até com você acaba sendo bem mais delicado também. Mas eu vejo essa questão até por falta de informação, às vezes, né? Exato. As pessoas Sim. não sabem nem por onde começar a precificar, nem entender muito do mercado, porque eu vivenciando hoje, eu vejo que isso também, às vezes, é um assunto meio proibido, né? As pessoas não jogam muitas claras o quanto custa o trabalho delas, não sei se é por um medo de disputa de mercado e tal, mas eu senti isso no começo, pelo meu marido, e até a questão de precificação dele. Um dia eu olhei pra cara dele e falei, você tá pagando pra trabalhar. Pagando para trabalhar. Porque não valoriza o tempo. Porque não é só tirar fotos, tem todo o pós depois. E eu acho que o pior da fotografia não é tirar fotos. Não é você estar num evento. É você ficar 6 horas na frente de um computador exausto. Sim. Ou com prazo de entrega no mesmo dia e você virar à noite para entregar o resultado. Sim, sim. E vocês, qual que é o máximo de fotos que vocês entregam num trabalho? Depende muito. Se é um trabalho de um dia inteiro, às vezes eu entrego 120 fotos. Tá. Mas aí eu fotografei um menu inteiro. Tá. Né? Pra eu ter que ficar um dia inteiro no teu restaurante fotografando, Mas a média, normalmente? É de 30 a 40. Tá. E você? Bia, depende do evento, tá? Então, se é um casamento de 12 horas, não tem como eu entregar 100 Sim. fotos. Porque 12 horas eu faço making off de noiva, making off de noiva, eu faço entrada, eu faço recepção, eu faço várias coisas. Tem um mini ensaio de pós-wedding, tem toda a parte da festa, então não tem como. Mas- Em média, um casamento full, 700 fotos. Mas o que é o que você tem mais frequência de cliente hoje? Gestante. Então, dentro do mercado de gestante e bebê newborn? 100 fotos. 100. Um gestante bem feito, e não é foto da pessoa aqui, 30 fotos da mesma coisa. Minhas clientes podem comprovar isso. Sim. São fotos diferentes, com lentes diferentes, poses diferentes, sorrisos diferentes, emoções diferentes. 80 a 100 fotos, em média. Porém, por exemplo, quando eu faço um mini ensaio, que é o que eu faço no Natal, ano passado eu fiz 84 mini ensaios de Natal, eu entrego 20 fotos. Tá. Então, depende da situação, Sim. né? Não tem como eu te falar exato. Não, Mas não. em média é isso. Só tendo uma ideia.
tu, quando você cobre um evento... É que eu tô pegando ele de referência porque ele cobriu o meu e eu sei o que eu exigi dele, no caso, entendeu? Sim, sim. Quando você cobre um evento, qual que é mais ou menos a média de entrega de foto? Um evento normal de festa, sim, é 80 fotos. 80? 80, 100 fotos. E isso a Mas gente sempre tá eu faço falando- pro cliente o mínimo 80 fotos, né? E Então, quantas horas de evento? 2, 3 horas de evento, né? Tá, tá. E pra você, Essa é a precificar média, também, como que foi esse processo? Na verdade, quando eu cheguei aqui, falei com o seu excelentíssimo, né, o Dani, então ele me ajudou muito nessa parte. Eu cheguei aqui e fica naquela dúvida, né, como é que eu vou... É diferente, né, botar um preço aqui, né, estando na Irlanda. Então, fui lá, procurei, achei o Dani, né, no Instagram e conversei com ele. Ele me ajudou muito nessa parte, né. Mas, mesmo assim, eu vejo que é algo bem complicado hoje, né, no nosso meio. Obrigada. Até porque eu vejo que no meio dos eventos, vamos supor, a pessoa se prepara com um local bacana, se prepara com a banda, se prepara com o DJ, né, contrata às vezes os melhores DJ e às vezes não reserva um valor pro fotógrafo, pro videomaker, né, que é o que vai gerar mídia e vai trazer clientes para eles, né, querendo Sim. ou não. Então, acho que isso eu vejo com a falta, né, muitas vezes dos promoters, né, a se organizar nessa parte e ter um pouquinho, separar um cachê ali pro fotógrafo, pro videomaker, né. E daí chega nessa parte, eles começam, né, com aquela charadinha básica, né. Mas eu cobro normalmente por hora, né. Eu vejo mais ou menos quantas horas e é o meu preço por hora, né. E a minha experiência do que eu vejo do Dani, né? O que eu sinto. É isso que você falou da questão de que nunca tem um budget específico. Isso. E a questão de que, às vezes, a pessoa valoriza a foto do celular que a galera vai estar lá assistindo e não enxerga o valor da foto do fotógrafo dentro daquele evento e como Sim. aquilo pode ser usado, né? Acaba que sofre muito por causa disso, na questão Sofre de conseguir. bastante, né? E que nem as pessoas às vezes estão começando e daí acha, vou lá e troco por uma entrada, por um ingresso, troco por, né, Já fica como show, portfólio. fica... Sim. Eu já tive vários, complicado. vem fazer aqui, eu tenho um espaço bacana, mas Não em posso troca pagar. em troca tu vai ter um portfólio bacana e tal, vou trazer alguns... Ó, vou ser bem Eu até sincera. não acho errado fazer foto por portfólio, mas eu acho que tem um momento certo. Sei. Aí as minhas primeiras fotos de comida foram de graça. E já fiz recentemente, inclusive esse ano, quando eu tava querendo mudar meu portfólio, quando eu tava querendo que eu saí lá da minha luz contínua e entrei no flash, que eu olhei pra minha fotografia e disse assim, eu quero ir disso pra isso. E naquele momento eu não tinha nenhum trabalho planejado, porque eu não queria fazer isso num pub, eu queria fazer isso num restaurante legal. Então, eu tô te oferecendo pra te dar foto de graça. Não, mas ó, eu concordo com o Gui. Então, em mas vo- teve um momento certo, entendeu? Sim, sim. Eu concordo com o Gui em você ir e você oferecer o teu trabalho como para você ter portfólio. Eu não concordo e a minha resposta sempre foi e sempre será não para quem chega para mim e fala: você vai ter um excelente portfólio. Me desculpa, eu não preciso. Se eu estiver buscando É, isso, se eu eu- vou até eu- eu você. te oferecer, mas não, eu me não ofereça preciso, isso. Isso porque aí se eu quiser postar 3, 4 fotos por 3, 4, 5 anos, todos os dias, eu tenho foto. Eu tenho 14 anos de fotografia. Então, eu não preciso de ninguém pedindo para eu ter portfólio. Agora, se é um meio que eu quero entrar, por exemplo, se eu quero entrar no mercado de comida, eu não tenho foto. Eu não tenho. Eu vou ter que ter. O que eu vou fazer? Primeiro, conversar com pessoas, né? Gui, me ajuda. Como que eu posso fazer? Segundo chegar num restaurante, pelo menos 4 estrelas. Falar, ó, é o seguinte, eu tenho fotografia, eu tenho equipamento, eu não tenho experiência com fotografia de comida, mas eu tô afim de aprender. Não Posso preciso que tu me dê- fotografar? não preciso que tu me dê o menu inteiro, É. mas me dá três. Me dá a chance. Eu Três preciso dos só, pratos novos. só de uma chance. Eu só preciso fazer um movimento. Agora, alguém chegar e falar assim, ei, você vai ter portfólio. Desculpa, não. Não quero. Sim. Sim. Bem delicada essa parte. Né? Ah, com certeza. Com certeza. Eu enxergo e eu vejo o quanto ainda é desvalorizado, né, o trabalho em alguns setores. Eu acho que ficou ainda mais desvalorizado em alguns setores porque a fotografia ficou tão acessível. Sim. Todo mundo tem uma câmera no bolso, Exato. entendeu? E é uma câmera boa. Então, é só umas fotos, eu consigo fazer. Entendeu? Que diferença vai ter gastar tudo isso com fotógrafo? Não precisa, vamos... Mas eu tive uma experiência, eu não vou citar nomes, porque é uma cliente bem querida que se tornou amiga. Eu fiz o gestante dela, eu fiz o newborn dela e eu fiz o casamento dela, tá? Então, 3 eventos. O que você espera de uma pessoa que te contratou para 3 eventos? Pô, vai contratar depois, né? Vai ter o 4º evento. E ela não me contratou para o batizado. Foi em novembro.
Lá por janeiro, ela me mandou mensagem. Jô, preciso te confessar uma coisa. Eu falei, fala. Ela assim, então, foi o batizado do bebê e tal. Eu falei, deu ruim, né? Então, ai, já chorei tudo que eu podia chorar. Eu falei, cara, por que tu não me contratou? Pô, tu tem experiência comigo, já teve vivência de 3 eventos. Chamasse. Aí ela falou assim, pô, não tem uma foto que preste. Eu falei, então me manda as fotos para eu ver o que dá para fazer. Né? Tinha 87 fotos, nenhuma estava no foco. Nenhuma estava no foco. Não tem uma foto do bebê sendo batizado. Não tem foto de família. Eu tive que reconstruir fotos de eventos que eu tinha. Eu construí uma foto. Meu Deus. E eu usei nitidez, usei um programa específico para isso. Eu trouxe nitidez, eu reduzi o ruído das fotos para ela ter alguma coisa. De 87 fotos, pelo menos 20 fotos eram da estátua da igreja. Aí você vai ver a diferença. Coçadinha na cabeça. Aí você vai ver a diferença de valores entre o meu e do fulano. Não é tão gritante, não. Tem uma diferença. Não é. Mas se tem diferença, é porque tem alguma coisinha aí que, né? Então, avalia. Existe sim uma desvalorização do mercado fotográfico. E as pessoas acham, eu posso fazer. Pode fazer nada, porque a gente estudou para isso. Exato. Né? Mas olha, vou falar por experiência própria. Às vezes a pessoa é boa de venda. Né, Pupilo? Tivemos uma situação de gravação de vídeo no primeiro evento e a pessoa era muito boa de lábia. Eu choro até hoje com o resultado. Sinto muito, bem. Entendeu? Então, assim, às vezes, no caso dela, ela já conhecia o seu trabalho. No meu, na época, eu não conhecia o trabalho de ninguém. Pupilinho nem estava aqui na época ainda, né, Pupilinho? Nem conhecia vocês, então na época não tinha. E aí apareceu essa pessoa e fez a filmagem. O resultado eu não posso usar. Óbvio. Entendeu? Eu não posso E usar. é frustrante, eu acho que gera um sentimento de, poxa, Não, é Vestido um pouquinho mais, né? cara. Tu botou frustrante. tanto esforço no evento, tu planejou esse evento por tanto tempo, tu pensou em cada detalhe. Não, e naquele caso ele foi o primeiro. Tem isso, Né? mas pega um casamento, por exemplo. Sim. Eu casei agora esse ano, então tô com isso ainda fresco na memória. Sim. A gente planejou esse casamento por 1 ano. E se acontece das fotos não ficarem boas? Né? Porque no dia seguinte que acaba o casamento, né, acaba a festa do casamento, o que sobra são as fotos e o vídeo. É. Eu tive uma experiência ruim já no meu casamento também. Eu contratei, né, todos os fornecedores, tudo. E recém tá começando a fotografia, também não entendia muito bem. Acabei contratando um fotógrafo. E no dia, contratei, paguei mais para ele ser o fotógrafo, porque ele tinha uma equipe, né? Ele, não, se for eu vou cobrar mais para estar fotografando o casamento. Paguei justo, né? Paguei o valor a mais para ele. E chegou no dia, ele não foi. A equipe chegou atrasada e eu queria, como foi à tarde, né? Queria o pôr do sol, enfim. Não, né? Chegaram atrasado, eu acabei perdendo a parte ali. Que desespero. Então tive uma parte bem complicada, assim, né? Sempre digo que pontualidade é uma virtude, Não, né? com certeza. Principalmente em eventos. Então eu sou doente com horário justamente É. por essas É isso situações. aí. Diz ela, ó, logo hoje que eu atrasei com todo mundo. Ai, tem alguma coisa que é importante que vocês acham que é legal a gente debater nessa mesa que eu tô esquecendo de trazer? Algum assunto que, dentro do mercado de fotografia, vocês acham que é legal a gente enfatizar? Eu tava trocando uma ideia com um amigo fotógrafo meu semana passada, a outra. E a gente chegou no ponto de que a gente conversou que a gente tá sempre tentando se provar. Não sei se vocês têm isso também. Que por mais que a gente esteja há anos fazendo o mesmo tipo de fotografia, a gente tá sempre tentando inovar. Sempre tentando mudar. Sempre tentando fazer a mais. E às vezes fazer a mais não é o que o cliente quer. Exato. Às vezes, o cliente te contratou pelo teu trabalho daquele momento. Né? E é exatamente aquilo que ele tá buscando. E tu fazer a mais foge daquilo que o cliente quer. É uma percepção que eu tava trocando essa ideia com um amigo meu essa semana e faz muito sentido. Porque recentemente teve uma edição que eu tentei fazer um pouco diferente e ela não ficou boa. E aí depois, quando eu voltei pra minha edição normal, cara... Tá aí o resultado, Eu acredito tá aí a que chave. o menos é mais em tudo na vida, principalmente na fotografia. Eu acho que a gente tem... se nós sabemos trabalhar com o que temos na mão, com a máquina que temos na mão,
a gente consegue deixar a foto pronta na câmera. Eu, Jordana, não perco mais de 3, 4 segundos numa foto. Então, o que eu arrumo? Um pouquinho de luz ali, enquadramento e deu. Se você fica mexendo muita coisa, os cursores, você perde a tua foto. Não é a tua foto. Então, pensa rápido para você deixar a tua foto pronta na câmera, facilitar a tua vida na edição. Tá? Eu não estou falando de um fine art, por exemplo. Uma gestante, uma mulher, um homem, qualquer coisa, tem um bracinho um pouco maior, você vai lá, dá uma diminuída, né? Ou o papinho vai, diminui e tal, faz uma coisa bonita para entregar para o cliente. Não estou falando disso. Eu estou falando da foto em si. Rápido. A edição tem que ser rápida. Sim, então, se você coloca muito filtro, se você coloca muita... Você perde, né? Você perde a essência da fotografia. Então, tem fotos artísticas, principalmente as que você usa luz, né? Uma luz, enfim, vários tipos de luz. Uma luz específica para aquela foto. Por exemplo, eu, no meu caso, tem fotos que eu faço pensando no preto e branco. Uhum. Eu amo foto preto e branco. Eu faço a foto e falo, essa foto vai ser preto e branco. Então, eu já penso nela na minha edição pro preto e branco. E nós temos, sim, que fotografar pensando na edição. Claro. Não dá para usar, tipo, o mesmo o ISO 100, velocidade 2000, para dentro, fora, com flash, sem flash, para noiva, para o noivo, para tudo. Não dá. Você tem que ter noção do que você está fazendo. Sim. Senão você está perdendo o teu tempo e o teu resultado, que é o principal, que é o que vai ficar. Porque tudo que fica são as memórias, tanto na cabeça quanto impressas. São as fotos, Sim. né? Você está perdendo, você está fazendo ruim. Sim. E você está sendo mais um no meio da multidão. Então, não dá. Não vai criar aquele impacto, né? Não Tu vai. não vai te destacar. E hoje as pessoas olham a foto do Gui e falam, pô, essa foto é do Gui. Ah, eu Tem tenho identidade, isso. né? Eu tenho Tem isso. identidade visual. As pessoas olham minha foto. Hoje ainda uma menina me chamou e ela falou comigo há muito tempo. Ela falou pelo menos comigo há uns 6 meses. E ela voltou hoje. E ela falou assim, eu vim pelas suas fotos. As pessoas olham e falam, essa foto é da Jor. Essa foto é da Jor. Sim. Então, Eu acho que a gente cria. trabalha pra isso, né? Pra que quando a gente poste uma foto, antes que a pessoa saiba, antes que a pessoa veja quem postou a foto, ela saiba. Fala, é do Luiz, é da Jordana, é do Gui. É do marido da... O estilo tá aqui. Isso, exatamente. É verdade. A assinatura da edição, da cor, do que for, da emoção, tá aí. Sim. Eu já tenho mais ou menos o meu próprio preset lá, minha própria cor, né? Então, pego minha foto lá, jogo minha cor em cima, o preset em cima, e ela já fica praticamente pronta a foto, né? Então, é muito rápido, agilizar o teu serviço, né? Ter esse feeling para agilizar o serviço, né? Mas vem essa questão, né? Esse cara sempre tá assim, mas será que tá bom? Será que eu não deveria mudar, ajustar, fazer um outro ajuste, né? Pois é, O cara porque fica tentando se chega um ponto que a gente começa a fazer isso de uma forma tão natural, tão rápida. Há 2 meses atrás eu demorava tanto tempo pra editar foto e agora é tão rápido. Tem alguma coisa errada. Parece que eu tô fazendo errado, entendeu? E aí eu acho que a gente entra nesse loop Sim. de... Pois é, mas talvez eu tenha que fazer um pouco a mais. Né? Talvez eu tenha que fazer diferente. E às vezes não precisa fazer diferente. Às vezes é só continuar fazendo Às bem vezes, feito. exato, às vezes o resultado tá aí. A consistência tá aí. Exato. E é só isso que tu precisa continuar fazendo. Eu fiz uma mesa com os videomakers aqui e eu perguntei pra eles qual que era a maior dificuldade que eles tinham com os clientes, né? E agora eu quero trazer aqui na mesa com vocês também. Qual que é a maior dificuldade que vocês sentem com os clientes? Quando você tem seu preset. Você deixou lá tudo pronto, editado, não sei o que, mandou pro cliente. Teoricamente, o cliente te contratou porque ele sabe que você vai entregar as fotos dentro daquela identidade, daquele padrão. Aí você mandou. E aí o cliente vira e fala, não era isso que eu queria. Como que você... qual que foi a maior dificuldade que você já teve até hoje e como que você conseguiu lidar com ela? Principalmente essa questão que você falou, né? De às vezes você tem uma identidade e você quer mudar ela e aí talvez o cliente não estava querendo aquela mudança, ele está querendo o anterior. O teu estilo mesmo. É. Bom, eu tive uma experiência, até poucos dias atrás, né? Que eu fui contratado. Na verdade, era um outro que fechou o serviço e me contratou para fazer as fotos, né? Só que quando eu cheguei lá, ele queria que eu fizesse a foto do jeito dele. E não do meu jeito, né? Não no meu estilo. Ele disse, não, tem que fazer isso aqui, tem que fazer... E não, tipo, se ele contratou o meu serviço, eu acho que ele contratou pela maneira que eu fotografo, né? Pelo meu estilo, pelo meu olhar, né? Então, acho que isso foi bem
um pouco desagradável, assim, na hora, sabe? Porque ele ficava, não, vai lá, vem. Eu disse, não, você me contratou, então é o meu olhar, né? E acho que isso aí é um pouco complicadinho, assim, E não é uma coisa que foi negociada negociada antes, né? Entendi. E depois também ele queria as fotos sem edição. Ele queria ele fazer a edição, né? Eu disse, não, mas então, simplesmente, né? Então, só fui clicar, né? Tem como mandar um RAW aí? Tem, eu vou te mandar a conta antes. Depois de pagar a sim. conta dos RAWs, eu te mando eles. Eu já fiz isso, tá? Já pedi os rolls, eu confesso. Fiquei sabendo. Eu já fiz isso com o Daniel. E deixa a conta toda estourada e manda. Manda tudo estourado? Resolve aí. Resolve aí. Resolve aí, né? Coloca todos os highlights. É isso. Gente, como que... Você já teve alguma situação, algum cliente Já que foi uma tive. situação muito difícil? Teve um cliente que não ficou feliz com o meu com o trabalho, com a entrega no geral. Foi, na verdade, teve várias complicações durante o photoshoot. Então, coisas que foram combinadas antes do photoshoot não foram feitas da parte dele, que impediram que eu fizesse a minha parte dentro do dia que eu estava fotografando, que obviamente chegou lá no fim e cadê a foto disso? Você não tem porque não teve como ter. Então foi assim, foi uma das situações mais chatas que eu já passei, mas eu acho que a gente não deve nunca queimar as pontes, né? Então, tipo assim, baixar a cabeça, admitir... Eu puxei o erro mais pra mim do que eu acho que eu deveria ter puxado, mais do que eu acredito que tenha sido meu erro, mas não, o erro foi meu. Entendeu? Vamos lidar com isso, vamos resolver. Acho que nós estamos num ponto aqui que a gente não tem como voltar e refazer aquilo que... Sim. O tempo que passou. Já foi, aham. Mas não quer dizer que a gente não possa daqui pra frente corrigir esse problema. Vamos corrigir o problema e depois a gente briga, mas vamos corrigir o problema que a gente criou antes. Acho que essa é a forma mais certa de lidar. Se esse cliente vai me contratar ou não no futuro, não sei. Pode ser aquela questão de, tipo assim, ele entregou uma fotografia boa, ele resolveu o problema, mas teve esse problema. O que pesa mais? A entrega, ele se dispôs a resolver o problema, ou teve O fato do problema ter ou o acontecido. fato do problema ter acontecido. Qual dos dois vai pesar mais? Não sou eu que vou dizer. Sim. Mas a questão ali foi, tipo assim, beleza, tudo certo. Admito que teve erro da minha parte, vamos lá, vamos resolver o problema. Depois a gente briga. E com você? Eu faço das minhas palavras do Gui. A gente já tive problema, sim. Mas como eu falei há poucos minutos, o evento em si, seja ele corporativo, seja ele comida, seja ele qual for, você tem 4 partes. Então, você tem fotógrafo, equipamento, convidados, modelo e local. Então, se uma das partes não funciona, não vai ter 100%. Né? Então, a gente tenta entregar os 25%. Só que tem coisas que acontecem no decorrer do evento que não permitem entregar os 100%, que os 100% não fecham. O que eu fiz? Me desculpa, puxei a culpa, como você, talvez mais do que deveria, mas assim, eu realmente prefiro, né, ser feliz do que ter razão. Ter paz do que ter razão, sim. Prefiro dormir com a minha cabeça tranquila, porque cada um dá o que tem, e muitas coisas que acontecem nas nossas vidas e nos eventos não diz respeito a nós, diz respeito a outra parte. Sim. Então, nós não podemos medir ninguém com a nossa régua. Me desculpa, errei, vamos tentar consertar, o que faz, tal. Se vai me contratar de novo? Acredito que não. Né? Mas Você tá tranquila. tô tranquila. A gente faz o que força, dá. Sim. O possível, né? E, assim, não deu, infelizmente. Sempre vai ter, né? E somos suscetíveis a erros, porque somos humanos, estamos aprendendo, e seria ignorância, burrice e prepotência da minha parte dizer que nunca errei. Sim. Não tem como. Não tem como. Quando você trabalha com equipamento, quando você trabalha com pessoas, quando você trabalha com luz, quando você trabalha com momentos, quando você trabalha com tempo, vai acontecer erros. Ainda mais porque tu nunca vai fotografar no mesmo lugar, Exato. com a mesma luz, né? Vamos Exato. supor, um evento locais diferentes, iluminação diferente. Sim. Então, não tem como, às vezes, sempre sair 100%, né? Aquela fotografia que tu desejava, né? Sim. Isso Sim. pesa bastante, né? Muito bem. Pupilinho, tem alguma pergunta pra mesa, Pupilinho? Tenho. Projetos futuros. Onde vocês se veem nos próximos 2 anos, 5 anos? Quais são as ideias? Quais são as projeções para o futuro? E aí, Lu? Pesado, hein? Já. Logo pra mim já, né? Você falou pouco nessa mesa, tem que falar mais. Não. Bom,
pro futuro, assim, eu penso, né, ainda não trabalho somente com fotografia, tem meu trabalho fixo, né? Mas quem sabe me dedicar somente à fotografia. Então, quem sabe esse é um projeto pro futuro, né? Muito bem. E cada vez mais investindo nesse ramo de eventos. Isso. Muito bem, muito bem. E tu? Uma palavra define ser referência. Eu não espero menos do que ser referência na minha área. É isso. Muito bem. Nossa, eu vou copiar. Por favor. Eu tenho algumas referências dentro da fotografia e são pessoas que... Uma dessas referências eu tive a oportunidade de fazer um workshop esse ano. E foi ali que deu uma grande virada de chave. E essa pessoa ela não é do mercado holandês, essa pessoa é de Londres e da Singapura, por algum motivo ele bounces entre Sim. Londres e Singapura. Então eu acho que a ideia de ser uma referência dentro do mercado, porque tem outras pessoas fazendo, tem pessoas fazendo um ótimo trabalho aqui, mas são pessoas que tipo assim, dá pra bater de frente. Exato. Dá pra chegar ali, dá pra fazer o mesmo trabalho, dá pra entregar um trabalho tão bom quanto. E são pessoas que hoje, são pessoas que eu olho pra essas pessoas e não que eu queira passar, não que eu queira ser melhor do que essa pessoa, mas que eu queira, tipo assim, conseguir chegar ao teu lado, entendeu? Exato. Conseguir estar ali junto. Dessas pessoas que hoje eu olho pra cima. Sim. Que a gente precisa, né? A gente precisa ter referências Sim, pra sim. gente poder Claro. continuar progredindo, desenvolvendo e melhorando, que é o que você falou. Não Senão dá a pra gente- ser um 10, né? Não. Senão Na a hora gente que a não- gente achar que a gente é 10, Volta pro... vai pra terapia que você tá com algum problema. Quando a gente vai começar a ficar pra trás. Exatamente, exatamente. Muito bem. Esquecemos algum assunto, alguma coisa que seja importante? Não, acredito que não. Acho que não. Foi isso, né? É. Último recado que eu quero que vocês passem aqui. Jordana ainda não teve a chance, mas ela estará no próximo ano no Building Bridges. Mas eu quero que vocês passem aí o que vocês sentem que é importante do que está acontecendo aqui hoje, da gente trazer esse bate-papo, de unir a comunidade e estar presente nesses eventos e nessas situações aí. Pode ser em uma frase rápida. Conheça pessoas. Sempre vai ter alguém que vai te ajudar, tu sempre vai precisar de ajuda, tu sempre vai poder ajudar alguém. E network acho que é uma das coisas mais importantes. Muito do meu trabalho dentro da fotografia de comida veio de pessoas que eu trabalhava em restaurantes. Então, foi muitas pessoas que eu conhecia que me deram os meus primeiros trabalhos, que me recomendaram para outras pessoas. Então, network é uma das coisas mais importantes que você pode fazer. Arrasou. Conexões. Conexões sempre. Sim. Eu sempre falo que pessoas precisam de pessoas, né? E, resumindo, né? O network, né? No seu evento, né? Tipo, tá ali, tu acaba conhecendo muita gente, alguém vai te indicar, alguém vai fazer aniversário, alguém vai fazer a foto de gestante, alguém vai ter um restaurante, né? Sim. Então, isso acaba agregando muito, né? Conhecer pessoas, acho que ajuda muito, né? Tinha restaurantes lá, né? Tinha Tinha, empresas tinha, lá. com Então já certeza. pode fazer o networking de todas as áreas, com certeza. E sempre tem grávida, porque a gente tem até essa linha das crianças. Claro. Então, Pupilinho, mais alguma pergunta pra mesa? Por enquanto, não. Não? Então, É isso. muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Aprendi horrores, fiquei perdida com todas as numerações. Mas assim, muito obrigada por estarem aqui. De verdade, foi um prazerzaço. Espero de coração que vocês continuem crescendo, progredindo, desenvolvendo e tendo muitos clientes. Sempre que eu precisar, vou recorrer, entendeu? Então estejam preparados. Por favor. Ela não sofreu quase nada, porque eu cheguei lá nos 15 minutos finais, entendeu? Então ela não teve o azar de me conhecer surtada. Mas, com certeza, assim, Haverá oportunidade. vai haver oportunidades. Aí, quando for o meu, aí ela... Imagina, Aí vai dar certo. Imagina eu Imagina grávida ela com os casando hormônios. e ela é grávida. Meu Nossa Deus, Senhora. te prepara. Os É hormônios assim, uau. É isso. Então, obrigada de verdade. Muito sucesso pra Eu vocês. que agradeço Foi uma pelo convite. honra. E nos vemos em breve. vemos em Pupilinho, breve. muito obrigada, hein? Tamo junto. Até o Grande próximo. Pupilinho. Valeu. Gravador de ondas. Sim. E obrigada a vocês que assistiram. Espero que vocês tenham aprendido tanto quanto eu aprendi. Se você ficou perdido com as numerações e tudo mais, informações técnicas, entre em contato com eles, pede informação. Eles explicam, eles entendem. Eu não entendo nada, mas o meu propósito aqui é fazer a conexão de vocês com esses profissionais incríveis. E se vocês estiverem precisando de algum dos profissionais que temos aqui, na descrição desse vídeo tem o contato de todos eles. Manda mensagem, fala que viu por aqui, que com certeza eles vão arranjar um tempo para atender vocês. É isso. Muito obrigada. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.